Bem-vinda a mais uma aula da Baifofa, e dessa vez nós vamos aprender a fazer este lindo vasinho de fio de malha. Na última aula nós aprendemos a fazer esse porta-copo de coração, e dessa vez nós vamos fazer o vasinho. Eu vou utilizar aqui fio de malha, 36 milímetros e uma agulha de 7 milímetros, mas você pode usar o fio e a agulha de sua preferência. Já respondendo uma questão que eu recebi, se dá para usar barbante ou fio amigurumi para fazer o vasinho. Você até consegue, mas a questão é que você não vai conseguir deixar ele estruturado por conta, né, da espessura do fio, enfim. Dá para fazer, mas é questão da estrutura mesmo. Para iniciar o vasinho, vamos aqui fazer o círculo mágico, deixando uma pontinha para depois você puxar. Vou colocar a agulha aqui por baixo, puxar o meu fio assim, nessa voltinha. E aqui, ó, puxar o fio que vem do novelo, fazendo essa correntinha. Essa primeira correntinha vai contar como uma. Aqui eu insiro a agulha dentro do círculo mágico, faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais 4 pontos baixos, totalizando ali 6 pontinhos. Já contando com essa primeira correntinha, eu já conto um ponto, tá? Então, aqui, ó, estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente totaliza 6 pontinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui vai contar como uma correntinha, ele vai contar como um ponto, tá? Aqui eu puxo o meu fio. Vou fazer o fechamento aqui. E eu vou pegar aqui, ó, essa correntinha que eu falei, logo no início, que ela contava como um pontinho, tá? Vou engatar ela ali. E vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, ó, no mesmo lugar que tá saindo esse ponto, eu vou fazer outro, mas colocando ele centrado. E aqui nós vamos trabalhar pontos duplos. Então, esses pontos duplos são os aumentos que a gente faz na base para ela crescer. Então, a gente coloca 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar e ele é centrado. Para você que talvez tenha dificuldade em encontrar o ponto centrado, você entra dentro do ponto, olha aqui atrás, onde ele tá saindo, para ficar bem certinho. E a gente vai fazer aqui em todos os pontos da base, vão totalizar aqui 12 pontos. Aqui no final, ó, olha a mesma coisa. Faço 2 no mesmo espaço. Aqui, esse círculo mágico, ele costuma, sim, dar uma abridinha, porque a gente tá colocando pontos ali na base, né? Então, você dá essa puxadinha pra fechar novamente. Então, aqui nós vamos fazer um novo fechamento. Puxo lá pra trás, ó. Vou colocar aqui, ó, no meio do ponto. Essa segunda carreira já fica mais fácil de visualizar os pontos, né? E eu vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, que seria um junto, aliás, um separado e 2 juntos, tá? Então, um separado e 2 juntos aqui. E isso em toda a base, tá? Então, um junto e um separado. E aqui, como você começou com um sozinho, né? Você vai terminar com 2 juntos aqui no final. Lembrando que você pode fazer esse vasinho do tamanho que você preferir, tá? Aqui eu vou fazer mais uma carreirinha de aumento, mas se você quiser parar nessa etapa, você pode deixar ele menorzinho, fazer com coraçõezinhos menores, as florzinhas, né? E aqui a gente vai ter mais uma carreira de aumento, tá? Que são 2 separados e 2 juntos. Então, para essa carreira, vou fazer aqui o fechamento.
E eu inicio aqui fazendo 2 pontos juntos aqui nessa carreira, tá? Então, 2 juntos e aqui 2 separados. E isso em toda a base. Se aqui você começou com 2 juntos, você vai terminar com 2 separados aqui nessa carreira. E lembrando que você pode fazer ele maior, tá? Você que já tem mais prática no crochê, você pode fazer uma carreira de aumentos aqui a mais, daí seria 3 pontos, um aumento, que são 2 juntos, né? E assim sucessivamente. Para finalizar essa base, nós vamos fechar aqui e eu vou passar baixíssimo ao redor, antes de subir o meu cestinho, tá? Então, nós vamos aqui, ó, fazer o fechamento. E vamos passar aqui baixíssimo ao redor da base, que seria assim, ó. Vai lá na frente, puxa, ó. Pontinho da frente, puxa. E esse aqui são os pontos baixíssimos para finalizar nossa base, deixar ela bem estruturadinha, bonitinha. Essa cor aqui, pessoal, é a cor pistache, tá? Ele é da Morino. Uma cor bem linda, mas você pode utilizar outras cores, outros tons de verde. Até um begezinho marrom fica legal, né, pro vasinho. Só usar aí a criatividade de vocês. E aqui, ó, quase terminando. Ó, fiz o último pontinho, vou cortar esse fio. Ó, puxo aqui, vou fazer um fechamento, passando aqui por baixo, puxo lá pra trás, venho aqui por dentro desse, ó, e pesco esse aqui. Dou uma ajeitadinha pra ficar padrãozinho, né? E aqui esses fios a gente esconde, antes de começar a subida do nosso vasinho. Eu vou esconder aqui. Ó, esse aqui também. E como é um vasinho, não é uma peça que vai ficar pra lá e pra cá, né? Só vou cortar aqui, ó. Cortar e dar uma escondidinha assim no fio. A base do meu cachepô ficou assim. Então, ó, tá medindo aqui 11 centímetros em média, tá? Tô passando a medida pra você ter uma aproximação aí, né? Talvez você queira fazer do tamanho do meu. E aqui eu vou iniciar a subida, tá? Vocês viram que eu peguei aqui na lateral? Vocês podem pegar qualquer pontinho na lateral, tá? Eu vou pegar aqui porque é o início, né? Como a gente sabe que é o início? É um pontinho mais estranho, tá vendo? Ele é um pouco mais estranho do que os outros. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo, ó. Você vê que eu puxei o fio e eu vou já fazer o ponto baixo aqui. Então, ó, já arrematando esse fiozinho que tá aqui, ó, eu vou inserir aqui embaixo e vou fazer o ponto baixo. Insiro aqui e faço. Quando não der mais pra arrematar, só deixar, depois eu vou passar uma colinha e cortar. E vou passando aqui tudo ao redor, ó. Essa é a subida do nosso cestinho, tá? Ele vai ser todo em ponto baixo centrado. E aqui a gente vai fazendo, ó. E ele vai virando assim, ó, se curvando depois e formando o cestinho. Olha, o último pontinho aqui, ó, a gente vai fazer assim também. Aqui, pessoal, eu já vou cortando este fio. Primeiro eu quero passar uma colinha. Eu uso uma cola de silicone, tá? Se encontra nos armarinhos. Eu só coloco um pinguinho aqui para não depois ficar aparecendo. Porque às vezes a gente corta e depois ele fica aparecendo ali na frente, né?
Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma subidinha aqui. Vou fazer o fechamento. Aqui você não aperta tanto, tá? Mas que tenha a mesma medida das outras. Ó, ponto centrado. Veja se saiu certinho. Conecta e puxa. Aqui nós vamos fazer pontos baixos centrados mesmo. O total, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Mas lembrando que você pode fazer mais alto, mais baixo, tua preferência. Aqui eu vou subir 5, que eu gostei desse tamanho. E fica bonitinho, né? Então, eu vou fazendo assim, ó. Nas 5 carreiras, esse mesmo ponto. Se você tem dificuldade, né, dá uma olhadinha onde tá saindo ponto. Não, vai sentindo, vai dando certo. Então, a terceira carreira, mesmo fechamento, eu tô mostrando pra vocês, né, caso tenha dúvida no fechamento. Mas eu vou fazer assim as 5 carreiras, tá? Iguaizinhas. Então, é desse jeito, ó, vai ficando assim, a estrutura do vasinho. E eu volto aqui quando eu tiver as 5 já formadas. Então, aqui, ó, finalizando as 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 carreiras, tá? Acho que fica um tamanho legal. Pra ficar tipo de uma floreirinha, né? O conceito desse mimo aqui é uma floreira. E aqui a gente vai imitar como se fosse umas folhinhas, tá? Agora, a gente vai fazer esse babadinho aqui na nossa floreirinha. E eu vou mostrar pra vocês que é bem simples. Vou fazer aqui o fechamento. Então, pra fazer esse babadinho, né, em volta do vaso, nós vamos fazer o fechamento, só que a diferença é que a gente vai pegar no meio do ponto aqui, tá? Então, pegando no meio do ponto, a gente puxa. Vou fazer aqui 2 correntinhas, ó. É bem no meio do ponto, tá? E eu vou entrar aqui no meio desse, não é embaixo, é no meio, e fazendo aqui baixíssimo, tá? Faz aqui o baixíssimo, e aí 2 correntinhas, baixíssimo no seguinte. Isso vai formar os babadinhos aqui, ó, ao redor. 2 correntinhas, baixíssimo no seguinte, que você puxa, ó. 2 correntinhas e puxo. Vou fazer isso em todo o redor, e aí vai formando esse babadinho aqui, ó. Depois você vai conseguir visualizar. E esse babadinho vai ficando assim. Você pode fazer com mais correntinhas para que ele fique maior. Pode fazer como desejar. E lembrando que a gente pega no meio desse ponto e faz o baixíssimo, tá? Ó, não pula nenhum ponto, vai fazendo mesmo em todos os pontos. Aqui eu já estou finalizando, ó. E aí, eu corto esse fio. Corto aqui. E aqui eu abro um pouquinho, ó, o vasinho. Pra ele ficar assim, ó, com esse aspecto caidinho aqui, ó, de floreirinha. Aqui eu vou puxar isso aqui pra dentro. E eu escondo aqui. E ficou assim o nosso vasinho, ó. Você pode fazer os acabamentos que você quiser, colocar uma etiquetinha. E olha que fofura, gente, que fica. Pode presentear. Tenho certeza que
quem receber vai amar um presente desse. Espero muito que vocês tenham gostado de aprender. E se fizer, me marca que eu vou amar também ver o de vocês.